Bom, galera, vamos lá então. O objetivo da live de hoje, da aula de hoje, muitas pessoas vão poder usar isso como uma muleta para realmente não conseguir fazer, porque a gente vai abrir o jogo de muita coisa aqui hoje, tá? E o tema é justamente por que é tão difícil emagrecer, porque a gente vai falar de vários aspectos que controlam, são na verdade variáveis, são coisas que influenciam no emagrecimento, tá? Então eu anotei aqui, a gente anotou aqui para explicar para vocês cada ponto, para vocês entenderem o total de uma, duas, que daí é o básico, todo mundo já conhece, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variáveis que são mais comuns, que são mais pertinentes, que todo mundo está acostumado a conviver com elas e que elas fazem total diferença no nosso emagrecimento, beleza? Então, como todas as nossas lives, essa também vai estar disponível depois no YouTube. Se você não conseguir ver ela toda, não tem problema, ela vai ficar salva e você pode acompanhar depois, beleza? Então presta bem atenção, tá? Vai ter bastante informação, mas que fique bem claro, não pode ser uma desculpa para você não conseguir fazer depois, não conseguir emagrecer por causa disso. Mas é bem importante que você entenda, porque muitas vezes você pode estar falhando em alguns desses aspectos, em alguns desses pontos, e por isso que tu não está conseguindo evoluir, beleza? Então por que é tão difícil emagrecer? Primeiro ponto, porque existem muitas coisas que influenciam esse emagrecimento. Existem muitas coisas que influenciam, tá? Quais são as duas primeiras básicas que a gente cansa de repetir aqui, que a gente mais fala e que a maioria dos profissionais também falam, principalmente da nossa área, da nossa parte, né, da parte de saúde. O mais básico de tudo é sempre a alimentação e o exercício. Essas são as variáveis que controlam e que norteiam esse emagrecimento. Elas são as mais básicas e elas é que realmente vão fazer com que isso dê certo ou não. Só que antes delas, ou entre elas, existem mais coisas, beleza? Qual que é a primeira delas que a gente pode citar aqui? O sono é outro fator muito importante nesse emagrecimento, tá? É algo de extrema relevância. Por que o sono ele é muito importante? Então, se você não dorme bem, que não necessariamente é dormir muitas horas ou poucas horas, mas sim se você acorda acorda disposto, não acorda com uma sensação de cansaço, você acorda bem ou não acorda várias vezes durante a noite. Por que o sono ele é extremamente importante? Porque ele pode já cair para essa nossa quarta variável, que é o estresse. Então, o que acontece quando uma pessoa ela não dorme bem? Ela tem alteração em alguns hormônios, que são substâncias que controlam os processos, são sinalizadores dentro do nosso corpo, que eles que comandam o que vai acontecer de reação dentro do nosso corpo, beleza? Então, o que acontece quando a pessoa não dorme? Ela tende a ficar numa situação de estresse maior, logo ela vai ter alteração em hormônios que controlam a fome e a saciedade. Então, uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa que dorme mal, ela tende a ter mais fome, ela tende a comer mais e principalmente optar por alimentos que são mais densos, tem mais quantidades de calorias, beleza? Então isso é um problema de extrema relevância, é um problema bem importante que tem que ser controlado para quem quer emagrecer, é o nosso sono. Então se você não controlar e não tomar cuidado do seu sono, logo você pode ficar estressado, e a pessoa estressada tende a ficar nesse estado, beleza? Só que o estresse, além de vir do sono, ele pode vir de outros fatores, que é do nosso dia a dia. Então a gente vive numa realidade muito corrida, com muito compromisso, trabalho, família, vida social e etc. Então tem muita coisa que também influencia nesse estresse. Então, se você é o tipo de pessoa que se mantém estressada, você também pode estar sendo atrapalhada na hora do seu emagrecimento, justamente porque o estresse ele também
pode desregular os nossos hormônios e também pode atrapalhar no seu emagrecimento. Então, você tem que fazer uma análise de como é o seu dia, o que você faz durante o dia e como você reage a determinadas situações, tá? Porque o estresse, ele também pode te prejudicar bastante nessa situação, pode prejudicar muito, beleza? A gente tem mais um fator que a gente chama de fenótipo, ou conhecido também como o ambiente, beleza? O ambiente que a gente está inserido, até na semana passada a gente fez um vídeo falando sobre isso, sobre o ambiente, sobre as relações que a gente tem com as pessoas e como elas podem nos ajudar e podem nos atrapalhar, tá? Então a gente vive em sociedade, a gente tem relação com as pessoas, independente se é marido, filho, mãe, e o que acontece, tá? Nessas situações do ambiente. Então, supondo que as 5 pessoas mais próximas de ti, hoje, elas também querem emagrecer, elas também se exercitam, estão cuidando da alimentação, estão acompanhando aqui as nossas dicas, acompanhando a nossa página, e elas estão num foco, num rumo, com o objetivo de emagrecer também, e você convive as 5 pessoas que você mais convive. Provavelmente isso te ajuda bastante a você também alcançar o seu objetivo e estar mais perto do seu objetivo, tá? Por isso que o fenótipo, ele é muito importante, porque é o ambiente que está inserido. Então, se as pessoas estão com o mesmo objetivo que você e você convive com elas, a chance de você conseguir atingir esse objetivo é muito grande. E o contrário também é verdadeiro. Então imagina uma situação de pessoas, supondo que as 5 pessoas que tu mais convive, elas não têm controle nenhum da alimentação, têm hábitos extremamente contra a saúde, bebem, não se controlam, são sedentárias. Então a chance de você conseguir progredir nesse ambiente, você se aproximar do seu emagrecimento, ela vai ser muito mais difícil. Por isso que esse fenótipo, esse ambiente que você está inserido, ele é um fator extremamente importante para que você consiga emagrecer, que você consiga levar esse objetivo adiante. Mais uma variável, que daí é o genótipo, é o seu gene. É como você veio ao mundo, digamos assim, resumindo. Vocês sabem que todas as pessoas que vocês convivem, todas as pessoas do mundo, elas não são iguais, não têm a mesma altura, não têm o mesmo peso, não têm a mesma cor de pele, não têm a mesma cor de olho, elas são diferentes. E para a gordura corporal, para a massa muscular, também não é diferente. Então esse genótipo, essa genética, ela também influencia. Então tem pessoas que tendem a ser mais magra por natureza, e tem pessoas que tendem a engordar com mais facilidade. Então, o seu antepassado, o seu bisavô, o seu avô, a sua mãe, o seu pai, eles também têm influência genética da onde você veio, da onde que você descende. Ele também vai influenciar se você vai conseguir emagrecer com mais facilidade ou você vai ter mais dificuldade para que você emagreça. Então a genética, ela é assim, quando a pessoa fala, mas a minha genética não é favorável. Sim, isso tem um certo sentido, mas também ela não é a melhor desculpa. Porque a gente vai ver aqui no final, quando eu acabar de falar todas, tem uma coisa que eu vou falar, um fechamento, que ele é mais importante do que todas essas coisas, tá? Mas o fator é a idade. Então uma mulher de 20 anos comparado com uma mulher de 40, óbvio que a mulher que tem 20 anos, a menina que tem 20 anos, ela vai ter muito mais facilidade de emagrecer do que uma mulher de 40, por uma questão, pelo próximo fator, que é os hormônios, que a gente vai ver. Então, uma pessoa mais nova, ela tende essa facilidade porque a quantidade de hormônio, a facilidade com que eles são liberados, a própria estrutura corporal dessa pessoa, ela vai favorecer muito mais quando a pessoa é mais nova. Isso é óbvio também, né? E o último fator, que também é bem importante, e aí, tudo certo? Tranquilo? Que é muito importante, são os hormônios, né? Os hormônios, basicamente, eles são sinalizadores, são responsáveis por tudo que acontece no nosso corpo. Então, toda ação que você faz no corpo, supondo como quando você come alguma coisa, quando você bebe alguma coisa, quando você dorme, quando você acorda, depende do horário do dia, todos esses fatores, eles são regulados e controlados por hormônio.
Então eles também são muito importantes. Eles também são muito importantes nessa caminhada do seu emagrecimento. Dá um exemplo rápido aqui, tá? Supondo que você fez você quer emagrecer, supondo que você fez o seu exercício ficou bem cansado. Quando você termina o seu exercício e nas horas pós o seu exercício, o seu corpo ele tende a gastar mais gordura quando ele está se recuperando, ele está em repouso. Isso é uma sinalização, um hormônio ele faz isso, ele faz essa regulação, tá? Então, quando você faz exercício, você libera alguns hormônios, por exemplo, adrenalina, serotonina, alguns hormônios que eles são responsáveis por ir lá onde está armazenado gordura, porque o teu corpo ele entende que aquilo é um estresse, ele vai lá, pega a gordura, usa aquela gordura e ele começa a queimar essa gordura. Beleza? Ele começa a queimar essa gordura para fazer a recuperação. Isso são alguns hormônios que estão em ação. Supondo que logo que você chega em casa, você se entope de açúcar. Você come muito açúcar, no açúcar tem glicose, tem carboidrato. Logo, a chance dessa queima de gordura ser interrompida mais rápido comparado a se você não tivesse comido, ela pode acontecer muito mais rápido do que numa situação onde você não se alimenta. Então isso é uma sinalização de um hormônio que ele pode influenciar no seu emagrecimento. Ou seja, quando você acaba um exercício físico, quando você acaba de treinar, há grandes chances de você estar queimando muito mais gordura, porque é uma resposta. Mas se você, dependendo do tipo de alimento que você ingere e dependendo do tempo pós o exercício que você ingere esse alimento, um hormônio pode sinalizar e pode te atrapalhar nessa queima de gordura. Então esse é um exemplo de como os hormônios também modulam esse processo de emagrecimento. Beleza? Agora que a gente fechou todas essas variáveis e essas coisas que influenciam esse processo, o que você não pode usar de desculpa é o porquê. Porque todas essas variáveis elas podem ser controladas por vocês e elas podem ser treinadas por você. O que eu quero dizer com isso? Que nada vai superar sempre os bons hábitos, a sua boa alimentação e o exercício físico de forma constante, obviamente, porque senão também não vai fazer sentido. Então, os fatores, eles não podem ser a muleta, eles não podem ser a desculpa para que você não consiga fazer. Porque sempre a primeira variável que vai determinar isso são as suas ações perante a isso, né? Então aqui, por exemplo, o único que a gente não tem um real controle, na verdade os dois que a gente não tem um real controle legal, é os hormônios, porque com o passar do tempo você vai ter dificuldade de conseguir esses hormônios, porque é um processo natural do corpo, do envelhecimento, ele vai ter menos produção, ele vai te atrapalhar um pouco, e também a idade, porque não tem como voltar no tempo. Mas dormir melhor você consegue, se estressar menos você consegue, o ambiente você consegue mudar, e a sua genética, lógico, isso está dentro do seu DNA, não tem como mudar, mas com o passar do tempo, se você for treinando também, com o passar também das gerações, você também consegue ter algumas alterações nesses fatores. Então sempre o treinamento em si, sempre os hábitos e as suas ações é que vão determinar essas coisas. É importante que você saiba disso tudo, que vocês saibam disso, para que vocês consigam controlar e às vezes até mesmo vejam aonde vocês estão errando. Uma boa pergunta. A insulina é inimiga do emagrecimento? A resposta é sim e não, tá? Vamos dar uma explicação rápida. Por que sim e não? Porque ela é um hormônio muito importante. A insulina, ela faz o controle da quantidade de açúcar que a gente tem no sangue, tá? Então, da sua glicemia. Então, quando você come açúcar, independente do tipo, qualquer tipo de carboidrato, a sua quantidade de açúcar no sangue tende a aumentar e a insulina faz esse controle. Por que ela é tida como inimigo? Esses fatores que eu falei, eles também influenciam, tá? Mas essa questão hormonal da insulina, tem mais hormônios que têm influência nisso, mas a insulina ela ficou mais famosa porque ela é, digamos, a responsável por isso, mas não é ela sozinha. Só que ela, digamos, é a atriz principal do negócio. Então, como você come muita porcaria com uma quantidade de açúcar ruim, a insulina é que vai ser responsável por tirar essa quantidade de açúcar em excesso, principalmente se ele é digerido muito rápido. Então, supondo lá que você pegou um bolo de chocolate lá cheio de
leite condensado, o açúcar e o trigo, a farinha e o caramba. Isso é um açúcar que é absorvido muito rápido no nosso corpo. Na hora que ele entra, a quantidade de açúcar no sangue sobe de uma maneira muito violenta. A insulina é responsável por isso. Ela vai lá, pega esse excesso de açúcar e o que ela faz? Ela vai guardar, porque aquilo ali é uma energia. Só que aí como é que ela guarda? Ela guarda como gordura. Então o controle da insulina ele é sim bem importante. Por isso que quando a gente fala de não comer açúcar refinado, não comer açúcar ruim ou carboidrato ruim, é justamente por esse efeito. Esse é o principal efeito que acontece, tá? E aí, mais um fator agora pra gente entrar específico também, já que a gente falou dessas coisas aqui, principalmente para as mulheres, né? Por que a dificuldade também de emagrecer para as mulheres é muito grande? Eu acho que até tem um vídeo que a gente falou isso, mas bem no comecinho da página, tá? A diferença, óbvio, do gênero, né? O que a mulher faz que o homem não consegue fazer? A mulher teve uma... Aí depende de quem você acredita, se acredita em Deus ou não, mas na natureza, que ela é a única que consegue dar à luz a outro ser, né? Na nossa espécie. E esse dar à luz, ele custa... E para isso acontecer, você precisa de gordura, porque a gordura ela é a energia mais valiosa do nosso corpo. A energia para o nosso corpo ela vale muito, porque a quantidade que a gente consegue armazenar é muito grande. Ela, quimicamente, ela tem... ela é uma molécula muito grande, difícil de ser quebrada e tal, então ela vale bastante. Então a mulher, ela armazena mais por natureza, isso também por questões hormonais e etc., porque ela sempre está preparada para gerar uma nova vida. Por isso que existem os ciclos menstruais, tudo isso acontece justamente porque o corpo, a cada mês, ele se prepara para poder gerar vida, e todo mês acontece isso, e essa quantidade de gordura, a mais comparado ao homem, ela se justifica justamente por causa disso. Porque a mulher é capaz de fazer isso quando ela vai gerar uma nova vida, aquilo ali acontece dentro do organismo, ela precisa de energia que venha de algum lugar, e essa energia, ela é vinda da gordura. Por isso, sempre quando a gente compara a quantidade de gordura entre homem e mulher, o padrão, os percentuais, eles são bem diferentes. Geralmente um homem normal, ele tem aí na casa de 12, 15, 17% de gordura, né, corporal, enquanto a mulher ela vai ali para 20, se for uma bem magrinha, que já tá daí com uma certa definição, 20, 23, 25, mais ou menos. Então essa diferença existe justamente por causa disso, porque só a mulher é capaz de gerar outra vida na nossa espécie, por isso que ela tem uma quantidade de gordura muito maior quando comparado do homem, e obviamente quando ela quer perder essa gordura a mais, ou quando ela armazena mais do que ela deveria, ela também vai ter muito mais dificuldade quando comparado a um homem. Por isso que isso é um problema. E às vezes por isso que dá problema na relação entre marido e mulher, né? Porque, tipo, às vezes os dois estão gordinhos e querem emagrecer. E aí, se os dois fazem a mesma coisa, começam a mudar os mesmos hábitos, o homem, ele vai muito mais rápido e a mulher tem muito mais dificuldade. Às vezes por isso também a mulher desiste e aí tem todas essas complicações, justamente porque o caminho da mulher ele é muito mais árduo para emagrecer quando a gente compara ao homem. Beleza? Então, pra gente recapitular, resumir e fechar isso aqui, beleza? Tem muitas variáveis, muitos fatores podem influenciar esse emagrecimento. Se vocês entraram aí pela metade ali, que eu vi a Camila, a Andressa, a Sandra, a Ione, se vocês quiserem ver do começo, depois eu vou deixar aqui no perfil. Então tem bastante fatores que influenciam. Eles não são desculpas para que você não consiga, porque a maior parte deles... E aí, Rê, tudo bom? Boa noite. A maioria deles são treináveis, então sempre as suas escolhas, as suas ações e o que você vai fazer, ele está sempre acima de qualquer variável. Você consegue controlar a maior parte deles, beleza? E isso não pode ser uma desculpa. Você tem que estar bem claro isso na sua cabeça, tá? Para você, às vezes, saber onde está errando ou para poder acertar, enquadrar, encaixar isso aí tudo. Mas eles não podem ser desculpa. E sim, a mulher ela vai ter sempre mais dificuldade, mas é porque ela tem uma vantagem maravilhosa na natureza, que é poder dar continuidade para a espécie. Mas quando comparado com o homem, ela vai ter um caminho mais difícil de emagrecer, e por isso que a gente está aqui, por isso que a gente tem a página e a gente faz lives e faz vídeos justamente para ajudar vocês a conseguir fazer com que esse caminho seja um pouco menos duro,
Beleza? Então a live vai ficar salva aqui. Se você perdeu alguma, quer ver de novo, tá tudo lá no YouTube. O link já está na bio. E essa live também estará lá disponível. Vai ficar por 24 horas aqui no nosso perfil, beleza? Mas logo, logo ela vai estar lá no nosso canal. Meninas, obrigado por ficarem aqui até o final. Beijo pra vocês. Hoje é segunda-feira, né? Que andou mudando os dias, é verdade. Hoje é segunda-feira, então boa semana para todas. Aproveitem, apliquem o que vocês veem por aqui, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A gente se vê por aí. Na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos aqui ao vivo de novo, beleza? Beijão pra todo mundo, até mais dúvidas, manda aí pra gente, manda no inbox que a gente responde. Beijão.